Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Teixeira da JPM Brasil e eu gostaria de falar sobre hoje sobre o caderno de oração dentro da perspectiva da intercessão criativa. A intercessão criativa ela nos ajuda a desenvolver a nossa vida de oração e eu gostaria de apresentar o caderno de oração. Esse aqui é o mais recente caderno de oração que eu tenho. Você compra um caderno, pode ser qualquer tipo, né? Agora você vai fazer o caderno da oração. Esse aqui, eu fiz até uma capinha. Não é bonita, mas significa o que eu quero, né? A centralidade de Cristo, né? E escrevi caderno de oração e a data desse caderno de oração, que é 18 de fevereiro de 2021. E aí aqui eu vou escrever os pedidos de oração. Qual que é a primeira função do caderno de oração? É você não esquecer daquilo que você se propôs a orar. Tem muitas pessoas que se propõem a orar por uma pessoa, por um caso específico, por uma situação e simplesmente ora 1 ou 2 dias e esquece do motivo da oração, de quem está orando. Então, para que isso não ocorra, você escreve no caderno de oração. Porque quando você estiver orando, você pega o caderno, lê, olha, estou orando pelo fulano de tal, e você pronuncia o nome do fulano de tal, porque você não esqueceu dessa pessoa. Porque muitas das vezes nós vamos depender da nossa mente para lembrar do que se tem de orar, para que se tem de orar. Muitas vezes nós esquecemos. Então o caderno de oração serve para isso. Toda vez que eu vou orar, sempre tenho o meu caderno de oração bem perto de mim, que eu utilizo para recorrer na hora da oração. E aí, eu dividi esse caderno de oração em sessões. Você também pode desenvolver, dividir em sessões. E aí, eu vou falar as minhas sessões que eu dividi esse caderno de oração e você talvez pode dividir de uma forma diferente, né? Talvez tenha algo que você não tenha necessidade ou que você realmente não tem no meu coração para orar por isso. Então, o que eu fiz aqui? A primeira sessão eu coloquei da minha família, que a família deve ser o foco principal das suas orações. Então, eu coloquei meu nome não, mas eu coloquei o nome da minha esposa e do meu filho. Coloquei o nome deles completos. Depois dos familiares. Quem são os meus familiares? Coloquei o nome da minha sogra, os meus cunhados e família. Coloquei o nome dos meus irmãos e família nessa sessão. A outra sessão que eu coloquei foi dos amigos, pessoas que eu tenho desde a adolescência, que alguma parte da minha vida elas fizeram parte. E eu tenho orado por essas pessoas, pessoas que eu já evangelizei, pessoas que eu conheci agora, coloco na parte dos amigos. Tem pessoas que eu estou orando que nem sabem que eu oro por elas. Tem pessoas que eu oro anos que eu tenho orado por elas e elas também nem sabem, mas elas estão aqui no caderno de oração. Às vezes eu pego esse caderno de oração e pronuncio o nome de cada um deles, nome por nome, pedindo a Deus para abençoar. Amém? E por último eu coloquei específicos, fixos e variáveis, que são coisas assim bem assim que eu quero, bem assim que eu desejo, sabe? Curas, compra de alguma coisa, conquista de algo físico, material, tudo está nesse fixo, entendeu? E até ministerial, eu não fiz uma sessão ministério, o que eu quero pro meu ministério de evangelismo, quantas almas que eu quero ganhar, não, eu não fiz isso. Eu poderia também fazer também uma sessão, eu não fiz. E aí tá todos os meus pedidos. Então quando eu estou orando, eu abro o olho e leio os nomes das pessoas, lembro talvez de um caso, olha, eu tenho de orar por isso, eu tenho que pedir ao Senhor por isso. Então é um auxílio muito grande, orar através disso. Outra coisa também que é o caderno de oração, você desafia a sua fé. Por quê?
Porque quando eu oro bem específico, vamos dizer que eu tenho um vizinho fulano de tal, e eu quero que a conversão dele, eu quero o desejo de Deus pôs no meu coração, orar por ele para que ele possa ser salvo. Então eu coloco lá, conversão do fulano de tal. E aí eu vou estar orando até aquele fulano de tal se converter. Vamos dizer que eu quero tirar uma CNH. Eu falei, tirar a CNH no ano de 2023. Então eu vou orar até conseguir a CNH em 2023. Então eu estou desafiando a minha fé. Por quê? O que eu faço no meu caderno de oração? Quando eu coloco, principalmente nesse específico, alguma coisa específica, eu vou orando e eu conquisto. E aí eu volto para o caderno de oração e vejo, olha, eu não preciso mais orar por isso, porque Deus já me deu a resposta do sim, do favorável. E aí eu costumo rabiscar aquele pedido. Claro que quando você rabisca, você não vai ter mais... você pode esquecer, não, eu orei, quando você pegar novamente, o que está escrito aqui? Você não vai lembrar. Mas você pode desenvolver um método também para isso. Colocar contornar com canetinha vermelha para o que foram sim, que aconteceu, Deus realizou. Talvez com uma canetinha amarela, aquilo que recebeu um não, ou aquilo que você começou a orar e depois você percebeu que aquilo não era mais da vontade de Deus, ou que também não está mais no seu coração. Acontece isso também com a gente. Muitas vezes você percebe que você quer orar para poder viajar, para conhecer uma cidade, vamos dizer o Rio de Janeiro. Aí você coloca, Deus, eu quero conhecer o Rio de Janeiro. Depois passa 1 mês, 10 meses, 5 meses, não quero conhecer o Rio de Janeiro, eu quero conhecer São Paulo. Então você já não tem mais aquele sentimento para aquilo específico. Então você pode falar, recebi o não, né? Porque quando nós oramos, nós entregamos a Deus as nossas vontades. Seja feita a sua vontade. Nós falamos, Senhor, essa é a minha vontade, mas faça a tua vontade. E aí, Deus, à medida vai trabalhando em nossos corações aquilo que temos pedido em oração. Então, o caderno de oração serve para isso. Então, nunca deixe de orar. Sabe? Desafie-se a ter um caderno de oração. Sempre que for orar, pegue esse caderno de oração e ore por cima desse caderno de oração. Você também pode fazer esse caderno de oração, um caderno de oração coletivo. Esse meu caderno de oração, ele não é coletivo, só eu que tenho, só eu que oro, ninguém mais mexe. Mas você pode ter esse caderno de oração coletivo, você levar para a reunião de oração, irmão, pode anotar, esse aqui é um caderno que eu oro todos os dias, anota aqui o seu pedido de oração, e aí você também pode fazer isso, né? Ser aquele intercessor que realmente recolhe os pedidos de orações das pessoas e está orando por elas, ok? Essa é uma maneira de intercessão criativa. Se você é pastor, se você é líder de célula, você pode desafiar também seus liderados a ter um caderno de oração. E com certeza eles vão ser muito abençoados para desenvolver a vida deles em oração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.